Nós vamos dar continuidade então à aula de segmentação de mercado e seleção de mercado-alvo. E aí aqui eu vou trazer alguns exemplos para que vocês possam ter mais clareza do quanto é importante a gente saber o máximo possível de informações sobre nossos clientes. E quanto mais detalhado for esse processo, mais fácil fica de eu conseguir atender exatamente quais são as necessidades e especialmente os desejos desses meus clientes, né? Então aqui eu tenho um mapa de Uberlândia, né? Se eu for pensar, por exemplo, em abrir uma loja em Uberlândia, onde eu abriria essa loja? Né? Nesse contexto de pandemia, talvez eu preferisse levar uma loja para o centro ao invés de levar uma loja para o shopping, porque sabe-se lá até que ponto os modelos de shopping center vão resistir a esse novo contexto. Então, eu poderia levar para o centro. Qual é o perfil de cliente que anda no centro de Uberlândia? Qual é o perfil de cliente que compraria na minha loja? Se eu quero uma loja mais popular, talvez eu coloque minha loja bem no centrão da cidade, na Avenida Afonso Pena, por exemplo. Se eu quero uma coisa mais direcionada, com clientes que queiram uma movimentação menor de carros, por exemplo, que tenha a ver com a área de saúde, por exemplo, talvez eu leve o meu negócio para a Avenida Getúlio Vargas, onde se concentram já alguns negócios, né? Lembrando que muitas vezes a gente pensa assim, será que é interessante montar um negócio muito próximo da onde já tem um outro negócio do mesmo tipo? Se eu tenho um diferencial para o meu negócio, sim, pode ser interessante eu montar um negócio próximo a outros. Por quê? Porque em alguns lugares da cidade a gente tem o que a gente chama de formação de clusters. O que são esses clusters? São conjuntos de negócios do mesmo tipo. E quando você tem um conglomerado de negócios do mesmo tipo, a tendência é, quando o consumidor precisa de algum produto ou serviço daquele tipo, ele já vai diretamente naquele local, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, eu quero comprar um carro usado, onde eu vou em Uberlândia? Eu vou na João Pinheiro, porque na Avenida João Pinheiro é onde tem várias, né, das empresas lá que vendem carros usados. Eu quero material elétrico, então eu vou lá na Vasconcelos Costa, porque lá é um lugar em que tem várias lojas de acabamento de iluminação e tudo mais, né? Eu quero, por exemplo, comprar tecido, então, ou acabamentos de artesanato, essas coisas. Provavelmente eu vou ali bem próximo de onde fica Miramonte Tecidos, porque ali tem um conjunto de lojas que são lojas que trabalham com esses tipos de produto, né? Então, a gente acaba tendo um conjunto de lojas que atrai o consumidor. Bom, mas aí não adianta eu ter um consumidor que é atraído para aquele local do negócio se eu não tenho um diferencial. Então, se eu for uma loja feia, se eu for a loja mais cara, se eu for a loja com péssimo atendimento, obviamente não é interessante eu estar do lado do meu concorrente, ok? E aí é interessante a gente pensar nessa questão da especificidade da segmentação, porque a gente pensa assim, eu vou vender para todo o Brasil, mas o que é todo o Brasil? O Brasil é muito grande, a gente vê, né, variedades de culturas, de alimentação, de comportamento dentro do país que são muito grandes. Mesmo quando a gente pega, e aqui eu peguei um mapinha, achei interessante esse mapinha da região Nordeste, para a gente perceber que dentro de uma mesma região a gente tem coisas que são diferenciadas, né? Ainda mais considerando a extensão territorial do Brasil e as múltiplas influências culturais que a gente sofreu. Então, mesmo que eu pensasse assim, eu vou fazer um produto para o público nordestino, bom, dependendo do produto, eu vou precisar pensar se de fato eu consigo atender todo o público do Nordeste em termos de desejos e necessidades desses consumidores. E aí, o que é interessante é eu entender quais são os fatores que diferenciam, mas também quais são os fatores que unem esses meus consumidores, para que eu possa, se eu tenho um fator que atende essa característica que une os consumidores, é justamente nesse aspecto que eu preciso me apegar para tentar vender a ideia do meu negócio, do meu produto, do meu serviço. E aí é interessante que, por exemplo, se a gente pegar a região Nordeste, várias empresas elas perceberam o seguinte: se a gente pega, né, os dados demográficos junto com os dados geográficos, então estou fazendo a combinação de duas segmentações de mercado, que são duas segmentações de mercado dentro da segmentação demográfica. Então eu tenho aqui a segmentação geográfica, que é a espacial, e eu tenho a segmentação de renda.
Então, se eu avalio tanto a renda quanto o local em que as pessoas moram, eu percebo que na região Nordeste, ou seja, segmentação geográfica, as pessoas costumam ter uma renda menor do que em grande parte do país, por exemplo, do que outras regiões como a Sul e o Sudeste. Então, eu estou olhando renda e localização geográfica, eu estou combinando duas segmentações de mercado. Eu trouxe esses exemplos até porque eu peço para que vocês deem combinações, né, no item 4, para vocês desenvolverem o tópico 4 do roteiro de desenvolvimento do trabalho. Vocês vão precisar combinar diferentes segmentações de mercado para definir o público-alvo de vocês. E aí aqui é uma questão, né? Eu estou pegando a localização, que é o Nordeste, e o status econômico, que é um público de mais baixa renda. Então, algumas empresas, por exemplo, a Gillette, né? O que ela fez? Ela tinha aqui o Gillette Match 3, né? Que era vendido por R$ 44,99, 8 cartuchos. Só que o público do Nordeste pode ser que seja um público que queira um produto de qualidade, mas ele não quer comprar 8 cartuchos de uma vez. Porque para a renda daquele público, 8 cartuchos e pagar R$ 44,00 é muito caro. Então, o que a empresa faz? Ela vai lá e lança uma única unidade do aparelho de barbear e vende ela por um preço que as pessoas conseguem pagar, que é R$ 12,97. Lógico, se eu for, né, olhar o que compensa mais, compensa muito mais em termos de preço eu comprar 8 por 44 do que comprar um por 12. Mas esse consumidor que não tem dinheiro para pagar o 44, ele leva o de 12, né? Porque senão ele teria que optar por uma marca mais barata, né? E aí a Gillette perderia mercado com isso. Uma outra questão aqui que a gente pode relacionar é a localização. É a localização e a questão cultural, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, se a gente for pensar no Brasil também, eu tenho várias comidas típicas de cada uma das regiões do país. Então eu tenho, né, a questão do pescado e dos frutos do mar muito forte no Nordeste. Eu tenho uma alimentação bem típica na região Norte. Eu tenho, por exemplo, o churrasco típico no Rio Grande do Sul, na parte sul do país. Eu tenho feijoada, galinhada, que são pratos típicos aqui da região Sudeste, né? Mesmo se a gente for pegar cada um dos estados, a gente vai encontrar pratos típicos muito diferentes. Então, se eu fosse abrir um restaurante, será que se eu fosse abrir um restaurante, uma churrascaria na região Norte daria certo? Talvez desse, né? Talvez porque não tenha muitas churrascarias e lá tenha um público muito grande de consumidores que tenham mais dinheiro e que tenham vindo de outras regiões. Isso acontece, né? Por exemplo, no sul da Bahia tem vários fazendeiros, vários monocultores ali de eucalipto, das empresas de papel e celulose que vieram do sul. Então, montar uma churrascaria no sul da Bahia talvez desse certo, né? Então, são coisas que precisam ser pensadas aqui, considerando a localização e a orientação cultural. Uma outra coisa, né, essas geladeiras aqui são geladeiras japonesas, achei super interessante, queria uma dessas aqui em casa. E aí são geladeiras em que você tem compartimentos separados, como se fosse um armário, ó. Você tem as gavetinhas, né, as gavetas abrem de forma individualizada, e aí você pode guardar coisas específicas e com isso você economizaria energia, porque você não abriria toda a porta da geladeira de uma vez, né? Recentemente no nosso mercado, né, não tem tanto tempo assim, chegou os inverter, que são as geladeiras, né, que no caso a geladeira em cima e o freezer embaixo, que é uma coisa inteligente, pensando que a gente usa muito mais, né, a parte de cima da geladeira que está ao alcance das nossas mãos e dos nossos olhos do que a parte de baixo, mas ainda não tem nada comparado a esse tipo aqui, né, e aí as culturas japoneses e tal, eles têm um senso de organização muito grande, né? Então isso também justifica aqui um novo formato de produto feito, né, que combina a questão da localização com a questão cultural. Aqui tem uma outra coisa muito importante quando a gente fala de cultura, que é considerar onde eu vou vender o meu produto e que tipo de produto vai ser aceito, né? Uma vez eu fui fazer parte de uma pesquisa
no norte de Minas, e aí a gente visitou, era uma pesquisa que fazia um mapeamento das cidades do norte de Minas, num projeto do governo federal, e aí nesse projeto a gente fazia um mapeamento das cidades que a gente visitava. Então a gente ia em todos os lugares, a gente ia tratamento de água, tratamento de esgoto, das empresas, nas fazendas, tinha reunião nas prefeituras. E aí uma das empresas que a gente visitou era um frigorífico e eles estavam passando por todo um processo de reformulação da estrutura frigorífica, porque eles tinham fechado um contrato com árabes, muçulmanos, não sei exatamente, mas era uma cultura que exigia toda uma forma típica de abatimento dos animais, de limpeza, o lado que a fábrica era virado, o tipo de jeito de matar o gado, tudo estava sendo modificado para que atendesse esses clientes. Então isso tem a ver com a questão cultural, né, que não pode ser deixada de levar em conta. Aí aqui tem um exemplo disso, né? Na religião muçulmana, tomar cerveja é considerado pecado. O Alcorão estabelece em linhas gerais que as bebidas tóxicas são obras abomináveis de Satanás que causam efeitos prejudiciais, tais como inimizades, ódios, intrigas, calúnias, injúrias, além de que causam na pessoa o desleixo na observância de suas obrigações religiosas. Né? Então isso foi tirado de onde eu tirei o exemplo, obviamente, tá, gente? Não é a minha opinião sobre isso, ok? Então, eles criaram a cerveja sem álcool, que tem sido sugerida em alguns mercados como sendo uma opção de refrigerante para adultos. Então, eles não chamam de cerveja, que é a nossa famosa cerveja sem álcool, né? Porque a questão é o álcool, né? E aí o álcool, cerveja se associa a álcool. Então, se você chama de refrigerante para adultos e tira o álcool, você teria aí, né, o fim dessa questão envolvendo a religião no processo. Aqui tem alguns dados sobre o consumo de cerveja, né, por país, em litros. A República Tcheca aparece em primeiro lugar. Isso é só uma curiosidade que me ocorreu. Eu achei que a Alemanha era o principal consumidor de cerveja, não é? Em geral são países aí de cultura, né, países mais que o clima é mais frio. E aí uma outra questão aqui é a relação entre a localização e as decisões de marketing. Então, por exemplo, se eu vou montar um restaurante na estrada, talvez seja interessante eu colocar outdoors quando estiver chegando, né, bem próximo ali ao local no qual o meu restaurante vai estar, né? Então, se eu penso em consumidores de espécies em territórios maiores, como é que eu posso alcançar esses consumidores? A única forma, são poucas as formas pelas quais eu conseguiria, por exemplo, atingir um consumidor que está andando na estrada, né, que está viajando, por exemplo, e quer comer alguma coisa. Então, seria interessante, nesse caso, outdoors ou placas, né, de identificação do restaurante, que faz com que esse consumidor saiba que a minha empresa existe. Então, o fato de estar localizado num território, né, rural ou entre cidades, faz com que isso especifique muitas decisões de marketing da minha empresa. Não vou fazer divulgação numa revista, não sei que, sei lá, né, uma revista de caminhoneiros, talvez pudesse fazer uma divulgação nela, mas eu vou fazer uma divulgação, uma revista geral, ou vou fazer uma propaganda de TV, muitas vezes, para divulgar o meu restaurante na beira da estrada, né? Depende também, vamos supor que seja um restaurante entre Uberlândia e Araguari. Talvez se eu fizesse uma propaganda no meio ali do jornal Meio-Dia, eu conseguisse alcançar um público, né? Mas qual é a porcentagem de pessoas que vai parar indo daqui para Araguari, né? Talvez pouca gente. Então, mesmo assim, essa propaganda regional talvez não tivesse o impacto que eu gostaria. Mas é importante a gente deixar claro, então, que a localização ela também pode direcionar as decisões de marketing da minha empresa. A gente tem aqui características demográficas, as preferências nem sempre variam dependendo da localização geográfica. Muitas vezes elas podem ser coisas comuns, a depender, por exemplo, da idade. Então, a gente poderia dizer que jovens, por exemplo, se comportam de forma parecida em diferentes países. Talvez pudesse dizer algumas coisas, alguns produtos, alguns programas, algumas tendências pegam jovens de vários lugares do mundo, né? Então, às vezes a definição é uma característica demográfica, no caso que é a idade, não especificamente geográfica. Então, isso é um outro fator que eu poderia pensar.
Aqui tem mais um exemplo que traz a região Nordeste, né, como foco. As empresas identificaram que o perfil familiar da região Nordeste são famílias maiores, com renda mais baixa, donas de casa mais jovens, há mais crianças, as compras são mais concentradas em pequenas mercearias e lojas de atacado. Então, olha, percebam, eu tenho uma segmentação de mercado bem clara, ó. Famílias maiores, renda mais baixa, donas de casa jovens, mais crianças, tudo isso é um perfil no mercado do Nordeste. Companhias que investiram em produtos diferenciados para o mercado tiveram um aumento médio no faturamento de quase 13% nesse período. Outras tiveram um crescimento bem menor, entre 0,8% e 5,5%. Então aí dá o exemplo de que as empresas que se atentaram para essa questão, né, da relação geográfica com as características específicas da população nordestina conseguiram crescer muito mais. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, mais exemplos voltados à região Nordeste. Então eu tenho aqui o Danone, né? Eles, ao invés de vender toda a bandejinha com 6 danoninhos cremosos, eles passaram a vender o potinho unitário por 50 centavos. Então a venda da Danone para esse tipo de produto subiu 90%. Porque às vezes a mãe não tem dinheiro para comprar 6, mas ela tem dinheiro para comprar um, né? E aí ela compra um. Eles lançaram a skin, lançou no Nordeste a nova skin de 250 ml a R$1. Isso tem um tempinho, tá, gente? Mas é para exemplificar aí que eles pensaram, né, em vender uma coisa menor com preço mais acessível, com uma estratégia de entrega que eles chamaram em qualquer lugar, porque o processo de distribuição deles foi bastante ampliado. Uma outra questão que a gente pode pensar aqui, né, de forma mais específica, é a questão dos fatores psicográficos, né? Qual é o estilo de vida da população e quais são as características psicológicas que interferem nas decisões dessa população? No Brasil ainda tem muita gente que não usa internet banking. Nem é porque às vezes não tem internet em casa, ou não tem um computador, ou não tem um celular que se conecte à internet, é porque não confia, né? Esse período agora de pandemia, eu estava conversando com uma amiga essa semana, e aí ela estava falando que a mãe dela precisava fazer um pagamento de um serviço prestado por um primo deles, e ela não queria fazer o pagamento pela internet, ela queria lá na casa do primo levar o dinheiro para pagar o serviço. E aí a minha amiga falando, eu falei assim, mãe, mas olha, ninguém tá saindo de casa, né? Eu faço a transferência aqui, passo. Ela não queria nem que usasse o banco pela internet e nem que passasse comprovante de pagamento pelo WhatsApp, porque ela não confia no WhatsApp como uma forma de trocar informações que, segundo ela, são importantes, como, por exemplo, mandar um comprovante, né? Então, isso é um perfil de consumidor extremamente desconfiado, né? E aí são coisas que, por exemplo, os bancos têm que lidar, né? Se eu tenho um cliente que não sabe, que não confia em como usar o banco pela internet ou nos caixas eletrônicos diretamente, que precisa ser atendido por um caixa, eu preciso ter um caixa para atender o meu cliente, ok? Outra coisa que as empresas precisam pensar é qual é o melhor segmento para elas atenderem, de forma que elas possam crescer mais. Então, muitas vezes, por exemplo, as empresas aéreas, né, até antes dessa crise, o foco das empresas aéreas, será que eram nos empresários ou era da pessoa física? Era muito mais nos empresários do que nas pessoas físicas. Por quê? Porque a família, em geral, compra, né, as famílias normais, que viajam de avião, que têm uma condição financeira de viajar de avião, muitas vezes as famílias viajam 1, 2 vezes por ano de avião. Os executivos de grandes empresas, eles viajam às vezes 2, 3 vezes na semana, dependendo da empresa. E aí as empresas precisam desses executivos para reuniões urgentes, ou pelo menos precisava, né? Porque agora provavelmente grande parte disso vai ser substituído por reuniões online, depois desse contexto todo. Mas as empresas pagam o preço que é preciso, que as empresas aéreas cobravam, né? Então eu já tive uma amiga, por exemplo, ela tem uma empresa em BH, ela tem uma empresa aqui e abriu uma sede em BH. E aí eles precisaram, ela e o marido, irem resolver uma coisa urgente em BH,
tipo de quinta para o final de semana. Eles tiveram que pagar R$1.500 numa passagem aérea de Uberlândia para BH. Lógico, eles poderiam ter ido de ônibus, mas ela nem cogitou a possibilidade. Ou seja, ela é um perfil de consumidor que tem essa disposição de pagar R$1.500, disposição e condição de pagar R$1.500 numa passagem. Ou seja, ela é uma empresária, né? Famílias não compram passagem, em geral, a não sei que aconteça uma tragédia, né? Morra alguém, você precisa chegar muito rapidamente a algum lugar. Mas, em geral, as famílias não compram passagens, assim, caríssimas dentro de um período de uma semana. Então, muitas vezes, as propagandas, por exemplo, das empresas aéreas não são direcionadas a famílias com crianças, por exemplo. São propagandas, muitas vezes, direcionadas a um público executivo, a empresários, ok? Pode parecer que certos clientes não são lucrativos no curto prazo. Eu já tinha até comentado sobre isso. E aí vai para aquela questão dos não usuários, né? A Gillette vende aparelhos de barbear. Só usa, em geral, aparelhos de barbear quem tem barba, né? Se a gente for pensar no público masculino. E aí, quem ainda não tem barba, não vai comprar, mas um dia vai ter barba. Então, quando eles colocam, por exemplo, né, uma pessoa famosa, jovem, para usar o aparelho de barbear da Gillette, eles já estão influenciando ali novos clientes a adquirirem o produto da empresa quando eles forem passar a usar esse produto, ok? E aí tem algumas prioridades aqui na seleção de mercados-alvo, ok? Primeiro, é pensar nos clientes atuais como mercado-alvo. Então, se a empresa está entrando no mercado agora, ou se ela já é estabelecida, a primeira coisa que ela tem que olhar é qual é a segmentação de mercado que a minha empresa escolheu, qual é o diferencial que eu tenho para oferecer para esse cliente, por que ele vai comprar o meu produto ou o meu serviço. E aí, depois que meu cliente está bem atendido, eu passo a olhar para os clientes dos concorrentes. Então, o que o concorrente está oferecendo para que o cliente deixe de comprar de mim e passe a comprar dele? E aí, por fim, eu vou olhar para os não usuários da categoria, ou seja, aquelas pessoas que não compram nem de mim e nem compram do concorrente, elas não compram o meu produto ou o meu serviço de jeito nenhum. Por que será que elas não compram? Ok? Então, mais fácil. Primeiro eu atendo o meu cliente, depois eu tento roubar o cliente do meu concorrente e, por fim, eu tento convencer aqueles potenciais clientes que não compram o meu produto ou o meu serviço a comprarem o que eu estou vendendo. E aí, quando eu penso, né, nos clientes atuais como mercado-alvo, eu tenho que pensar em atitudes favoráveis em relação à empresa. Oferecer, por exemplo, produtos e serviços de modo customizado, né? Por exemplo, clientes antigos de banco têm uma série de benefícios por serem clientes mais antigos. Um erro muito grande que as empresas incorrem, a gente já discutiu sobre isso, na ânsia de captar novos clientes, ou seja, na ânsia de roubar clientes dos concorrentes, elas acabam favorecendo muito o novo cliente que está entrando, em detrimento aos clientes que já eram da empresa. Isso causa um descontentamento muito grande naqueles clientes que já eram da empresa e ela pode perder esses clientes. E o custo de captar novos clientes geral é muito mais alto do que o de manter clientes, então não é uma atitude inteligente das empresas, ok? Hoje em dia, por exemplo, diante desse contexto do coronavírus, né, os clientes estão muito ligados à identidade corporativa e o que as empresas que eles compram têm feito diante desse contexto. Né? Cada vez mais os clientes estão ligados a isso. Então, para manter esses clientes que são no meu mercado-alvo, eu preciso pensar nessas coisas. Como que o meu cliente está me vendo? O que ele valoriza na minha empresa? Qual a porcentagem de clientes é retida de um ano para outro? Isso é a minha fidelidade. Quantos clientes eu mantenho? Que proporção de clientes da categoria é capturada pela empresa? Então, quantos eu consegui captar que não eram meus clientes? Isso são oportunidades de crescimento para minha empresa, né? De um ano para o outro, quantos clientes meus eu consegui manter? De um ano para o outro, quantos clientes novos eu consegui ganhar? E esses clientes novos são dos concorrentes ou são clientes novos que não compravam um produto? Isso a empresa precisa saber, ok? E aí há várias formas, né, das empresas tentarem manter esses clientes. Então, tenho aqui programas de fidelidade, recompensas, lançamento de novas marcas, versões mais caras do produto ou novos usos. E aqui tem várias formas, né? A Starbucks, por exemplo, tem lançado algumas cafeterias que têm uma área interativa com livros. Ao mesmo tempo, livrarias têm criado espaços em que é possível se tomar um café. Então, isso são inovações aí. Eu estava fazendo o curso do Marcos Hiller, mais um curso do Marcos Hiller nessa semana agora,
E aí ele estava falando de tendências, tem material muito interessante, depois quem quiser eu posso passar. Ele fez 2 pesquisas de tendência de consumo, uma das pesquisas, acho que eu comentei isso com vocês numa outra aula, uma das pesquisas de tendência em Nova York e a outra pesquisa de tendência nos Emirados Árabes. E aí uma das coisas que ele identificou como tendência mais geral de consumo foram os aspectos de co-branding, ou seja, de cooperação entre marcas. Então eu posso ter, por exemplo, a Starbucks dentro de uma livraria e uma livraria que tem uma Starbucks dentro dela. Isso é um processo de colaboração entre marcas que favorece as 2 marcas, né? Aqui eu tenho um exemplo, então, também de formas de continuar com os clientes. Então, eu tenho marcas que são mais famosas e submarcas com preço mais acessível para atrair o consumidor de mais baixa renda. Eu tenho, por exemplo, aqui mais de 30 formas maravilhosas de usar o bicarbonato de sódio. Então, formas das empresas mostrarem a versatilidade dos produtos. Né? Então, às vezes, eu não cozinho, eu não uso bicarbonato de sódio para nada. Não, mas espera aí, você não precisa comprar bicarbonato de sódio só para cozinhar. Então, deixa eu te mostrar para que mais que serve o bicarbonato de sódio. Né? Então, são formas das empresas aí conquistarem e manterem os clientes. A segunda alternativa, depois que eu penso nos meus clientes, é como conseguir captar os clientes dos meus concorrentes, né? Então, já são clientes que são usuários da categoria, eu preciso convencê-los. Então, o Burger King, por exemplo, tem feito uma estratégia bastante incisiva de tentar captar os clientes do McDonald's por meio das suas batatinhas fritas. Eu, particularmente, sou muito mais fã das batatas fritas do Burger King do que do McDonald's. E aí, eles lançam estratégias, por exemplo, né, como balde de batata com cheddar, que era uma coisa que não tinha no McDonald's, né? A maior batata do McDonald's era grande, eles mudaram um pouco isso. A questão do próprio refil de refrigerante, né, tem sido copiado por outras empresas. Então, se eu estou querendo captar os clientes do concorrente, eu preciso mostrar algo a mais, eu preciso mostrar o meu diferencial para aquele cliente que era, né, muitas vezes fiel a outra marca, passe a ser usuário da minha empresa. E por fim, para captar, né, os clientes que ainda não são clientes meus, que não compram esse produto. Então, por exemplo, se eu for uma empresa vendedora de fraldas, eu não vou vender fraldas para pessoas que não têm filhos. Não, peraí, eu posso vender. Por exemplo, a Pampers fez uma campanha bastante interessante de promoção de chás de bebês empresariais, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a ver a campanha, foram várias iniciativas relacionadas à promoção de chás de bebês em empresas. Então, ok, eu não tenho filho ainda, mas meu colega de empresa está grávida, e aí a Pampers está lá me mostrando que é interessante comprar um super kit de fraldas para as pessoas da empresa darem junto, por exemplo. Então, isso já é uma aproximação minha, que ainda não sou mãe, com a marca. E aí, quando eu tiver um filho, talvez eu já me lembre da marca Pampers e já queira comprar daquela marca quando eu me tornar um futuro usuário, ok? Outras formas são expandir, né, a categoria. Por exemplo, aqui eu tenho a Baileys. Baileys é uma marca de licor irlandesa, muito boa por sinal. E aí, em geral, licor se vende em lugares mais frios, né, que são as populações que têm mais hábito de tomar licor. E aí, a Baileys, para tentar garantir uma venda maior de licor, inclusive no verão, ela lançou um caderno de receitas, com receitas de drinks gelados, nos quais o licor poderia ser utilizado, ok? Então, aqui eu tenho pessoas que não reconhecem o problema que a categoria procura selecionar. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de remédios e aquela pessoa não tem a doença que eu vendo o remédio, obviamente que ela não compra, né? O meu remédio, do remédio da minha empresa. Desejam adquirir os produtos, mas percebem barreiras. Por exemplo, se a gente for pegar população mais velha, que nesse momento agora está tendo que comprar computadores para interagir com a família, e nas lives e nas chamadas de vídeo, né? Então, eram não usuários, mas que agora vão precisar ter. A questão de categorias sazonais, que pode ser identificado aqui, né, pelo exemplo da Baileys que eu dei. E aí, uma outra questão é descobrir os motivos da saturação ou do não uso. Por exemplo, no caso de barbeador elétrico, 30% apenas da população usa barbeadores elétricos no Brasil. E aí tem que pensar no porquê. Será que esses consumidores têm informações precisas?
né? Ou será que as informações deles são incompletas e desatualizadas? Por que as pessoas não usam? Então isso é uma questão. Se eu sou uma empresa que vendo, né, por exemplo, a Philips aqui, que vendo barbeador elétrico, eu preciso pensar por que as pessoas não usam. Para eu criar, por exemplo, campanhas de marketing direcionadas a desmistificar o que as pessoas pensam que não é correto em relação ao meu produto. Aqui tem algumas outras iniciativas. Então, às vezes as empresas podem se juntar para tentar convencer os consumidores. Cada vez mais, por exemplo, as pessoas estão apresentando intolerância à lactose, e aí as empresas de leite, por exemplo, criaram uma campanha, uma ação conjunta de beba mais leite, né? Empresas, por exemplo, que vendem leite de búfala, elas encontram uma concorrência de muita fraude no mercado. Muitos leites ou queijos que não são 100% de búfalos. Então, eles têm feito, né, criar um selo de pureza aí para garantir que aquele produto é originalmente 100% de leite de búfalo. E aproveitar oportunidades de entrada e expansão da categoria, né? Então, por exemplo, várias empresas têm feito parcerias ou entrado em licitações de escola para poder vender netbooks, computadores. Então, isso é uma oportunidade que pode ser aproveitada. E aqui tem um outro exemplo, às vezes pela proximidade, inclusive de material, né? Eu tenho clientes que compram, por exemplo, luvas de látex para usar produtos de limpeza, e aí eu poderia expandir para produtos de plástico também, que não tem nada a ver com luvas de látex, né? Canetas de plástico, isqueiros, aparelhos de barbear, que são produtos quase descartáveis, por exemplo, que a BIC oferece. Então, qual que é a característica aí comum das coisas? Ser uma coisa de plástico descartável, barata, né? Então, eu poderia pensar nisso ao entrar no novo mercado. Esse exemplo é do livro, tá, gente? Não é meu. Só para vocês terem clareza, que eu acho que nesse caso aqui é um pouquinho de forçação de barra, mas enfim, tava lá o exemplo. Então, aqui são alguns pontos para vocês pensarem, né, do quanto é importante pensar nesse processo de segmentação de mercado e o quanto as segmentações diferentes podem ser relacionadas entre si para eu selecionar o meu mercado-alvo bem caracterizado, e aí, a partir dessa caracterização e da seleção do meu mercado-alvo, eu consigo oferecer um diferencial, que é justamente o que vai ser expresso pelo meu posicionamento. Então, quando eu falo em posicionamento, eu estou dizendo o seguinte: quais são os diferenciais do meu produto, do meu serviço que eu estou oferecendo para aquele mercado-alvo que eu selecionei dentro da minha segmentação de mercado, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A atividade já está postada para a semana que vem, para vocês fazerem. Lembrando que as outras aulas sobre segmentação de mercado já estavam disponíveis desde o começo da semana. Obrigada.